Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Cumprimentamos a todos, que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e amparados pelo manto protetor de nossa Mãe Santíssima. Iniciemos com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer, para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje daremos início ao estudo da via unitiva, a via da perfeição cristã, a última etapa do progresso espiritual possível nessa terra. A alma, então, nós, a pessoa que progride espiritualmente, já então purificada dos pecados pela fase purgativa, já adornada com as virtudes exercitadas na via unitiva, se predispõe, começa a ficar preparada para essa união habitual e íntima com Deus, que se chama via unitiva, depois também de passar por aquele processo doloroso da terceira conversão que falamos na aula anterior. Então, passa a ter como único objetivo na vida viver somente para o Deus vivo, para a Santíssima Trindade, louvar, servir, reverenciar, amar esse Deus. Esse é, na realidade, o fim do cristão perfeito. Busca, então, cada vez mais esquecer-se de si mesmo, para pensar somente em Deus, que se digna viver em nós desde o princípio, através do batismo, infundindo-nos aquele organismo espiritual. Então tudo na pessoa gira em torno para Deus e Deus também se doa para ela, a ponto dela poder dizer, como São Paulo, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. É nessa fase que se realiza essa afirmação de São Paulo. Então a vida unitiva é esse dom mútuo, essa entrega nossa inteiramente, sem reserva alguma a Deus, que também se dá inteiramente a nós. Por isso que é mútuo, uma dupla entrega. Mas, evidentemente, isso não está ao nosso alcance por nossas forças, não é simplesmente querendo que isso se realiza. Há que haver uma intervenção de Deus direta através do Espírito Santo. Então, as características da via unitiva pode se reduzir a uma só, uma necessidade de simplificar tudo, reduzir tudo à unidade, ou seja, a união íntima com Deus por meio da caridade divina, ou seja, tudo ruma para essa unidade com Deus, ser um com Deus. Esse é o ponto-chave da via unitiva, por isso que chama-se também unitiva. A alma ou a pessoa vive praticamente de maneira contínua na presença de Deus. Deleita-se em contemplar e em viver no coração divino. Desapega-se cuidadosamente das criaturas. Não se deixa prender por nenhuma afeição externa. Tudo está voltado para Deus. Também normalmente busca solidão e silêncio. O que satisfaz ela é estar na presença de Deus. Ela age no mundo por caridade, por amor ao próximo, em consequência do amor de Deus. Vai aos poucos então construindo em seu coração como uma pequena cela, como diz Santa Catarina de Sena, onde sempre encontra Deus e fala-lhe de coração a coração. O amor de Deus se torna não somente a primeira, mas como que a única virtude da alma, que na verdade contém todas as outras. Todas as outras virtudes que pratica, para elas são apenas atos de amor. Tudo é voltado para a caridade. Aprofunda-se muito nessa fase a oração contemplativa. Simplifica-se também de uma maneira grandiosa a vida inteira. Antes, a pessoa se dedicava horas inteiras à meditação, à oração, e agora a vida se torna oração. A vida é uma perpétua oração. Aqui é que se realiza aquelas frases que a gente às vezes escuta, que o trabalho também se torna oração. Quando a pessoa está completamente imersa na presença de Deus
então todos os seus atos acabam sendo atos de oração também, porque está continuamente na presença de Deus. Quer trabalhe, quer se recreie, está constantemente se elevando na presença de Deus e conformando a sua vontade de Deus. Ou seja, faz aquilo que Jesus disse lá no Evangelho de São João: faço sempre o que é do seu agrado. Está sempre fazendo continuamente a vontade de Deus. Bom, existem disposições da pessoa para que isso aconteça, disposições interiores. O padre Tanqueray vai abordar algumas no nosso livro-texto e retirei outras do padre Royo Marin no seu livro Teologia de la Perfección Cristiana. O padre Tanqueray vai exemplificar dizendo que se requer uma grande pureza de coração, ou seja, ter reparado e expiado as faltas passadas com as mortificações e penitências, deve ter se desprendido de tudo que possa levar ao pecado, deve ter horror a todo pecado venial, deliberado, já não estamos nem falando mais de pecado mortal, horror ao pecado venial deliberado, restam ainda os pecados de fragilidade, que não são deliberados, e também a qualquer resistência voluntária à graça, ou seja, a pessoa se torna dócil à ação do Espírito Santo. Também deve ter adquirido um grande domínio sobre si mesmo. A pessoa se torna dona de si mesmo, vence muitas vezes o seu cansaço, o seu sono, a sua preguiça, para se dedicar inteiramente a Deus em qualquer hora, em qualquer instante, ou seja, faz muito pouco caso de si própria. Também ela tem uma necessidade constante de pensar em Deus, de entreter-se com Deus, de fazer tudo para agradá-lo. A alma sofre por não poder ocupar-se continuamente de Deus. Então, ela quer se libertar o mais rapidamente quando tem que se envolver em coisas do mundo, compras, mesmo os afazeres, essas coisas assim. Ela quer se livrar o mais rápido possível para estar de novo em paz, em sossego na presença de Deus. Ou seja, é aquilo que diz o Salmo: os seus olhos estão sempre fixos no Senhor. Está sempre fixado em Deus, como diz o Salmo 24. Já o padre Royo Marin também vai citar como predisposição essa grande pureza de coração, mas vai incluir outras características. Ele fala em simplicidade de espírito. A contemplação é um olhar simples e amoroso a Deus. É um ato de olhar simplificado, que não se ajusta a espíritos complicados. Não é querer fazer grandes raciocínios, teorias, etc. É simplesmente olhar e amar, como dizem. Há que ter adquirido também uma grande humildade. Todos os mestres espirituais estão de acordo em afirmar que essa é uma das condições mais indispensáveis. Também Santa Teresa fala muito disso, a questão da humildade. E também deve ter uma facilidade de recolher-se com profundidade. É impossível que uma pessoa com uma alma muito agitada, que se ocupa com muitas tarefas absorventes, chegue à contemplação. Não pode ser algo que a absorva o dia a dia continuamente. Isso é um impeditivo para chegar à oração contemplativa e, portanto, à via unitiva. Continua o padre Royo Marin, ela pratica cada vez com mais intensidade as virtudes cristãs, sobretudo as virtudes teologais. Vai cada vez mais se fortalecendo na fé e na esperança e praticando a caridade, amor a Deus e ao próximo por Deus. E há que se ter uma prática assídua da oração, ou seja, em qualquer oportunidade, em qualquer momento, a pessoa se pode estar encaixando mais uma oração aqui, não se atendo mais aos seus pensamentos, mas buscando sempre essa intimidade com o Senhor através da oração. E por fim, como última característica, vai acrescentar o padre Royo Marin: a alma deve ter já adquirido uma terna e profunda e afetuosa devoção a Nossa Senhora, a Maria. Ele fala que isso também é uma condição praticamente indispensável, uma devoção grande à Nossa Senhora, e eu acrescentaria também uma devoção à Eucaristia. Bem, como podemos definir a contemplação? O padre Tanqueray vai dizer que a contemplação é uma visão simples e afetuosa de Deus e das coisas divinas. Falo de contemplação porque a contemplação é um marco que nos leva para a via unitiva. São Tomás, sempre econômico em suas palavras, ele vai dizer simplesmente que a contemplação é uma simples intuição da verdade. A pessoa intui a presença de Deus em si. O padre Royo Marin vai complementar o conceito de São Tomás dizendo que a contemplação é uma simples intuição da verdade que procede da fé iluminado pelos dons de ciência, entendimento e sabedoria. Então vai completar
com a questão da ação forte do Espírito Santo para que se chegue à contemplação, que já veremos aí nas próximas aulas como isso se dá. A contemplação caracteriza por esse predomínio do simples recolhimento. Não é necessário que o ato contemplativo dure todo o tempo da oração, mas que seja frequente, que se torne até um hábito e vá acompanhado também de afetos. A oração contemplativa se distingue da oração discursiva porque exclui os longos raciocínios. A pessoa nem consegue mais fazer longos raciocínios discursivos de meditação. E também se distingue da oração afetiva, que já vimos, porque exclui essa multiplicidade de atos de afeto, louvor, agradecimento e todas as expressões de amor que se pode dizer a Deus, ou seja, esses afetos que emanam. Ela simplesmente é um olhar amorosamente, atenciosamente para Deus, né? São Francisco de Sales, doutor da Igreja, vai reforçar esse conceito da diferenciação entre a oração meditativa e a contemplação. Ele vai dizer o seguinte: o livro é Tratado do Amor de Deus, de São Francisco de Sales. A oração chama-se meditação enquanto produz o mel da devoção. Depois transforma-se em contemplação. Um pouco adiante vai dizer: o desejo de obter o amor divino faz-nos meditar, e o amor obtido faz-nos contemplar, porque o amor faz-nos achar uma suavidade tão agradável no objeto amado que os nossos espíritos não se saciam de o ver e de o considerar. E adiante ele vai dizer, numa palavra, a meditação é a mãe do amor, mas a contemplação é sua filha. Ou seja, pela meditação chegamos ao amor de Deus, e a contemplação é como que um desfrutar do amor de Deus obtido pela meditação. É essa diferenciação que São Francisco de Sales vai fazer. Sobre espécies de contemplação. Existiu, pelo menos na época do padre Tanqueray, uma corrente que falava, em primeiro lugar, de uma contemplação chamada adquirida, que basicamente era aquela oração afetiva simplificada que já falamos lá, creio que na aula 41, 42, algo ali perto, né? Nela existe uma simplificação dos atos intelectuais e afetivos que é resultado de nossa atividade, de nosso esforço, ajudados pela graça. Mas as pessoas vão dizer que esse nome de contemplação adquirida é um nome inadequado, não é o correto, porque realmente não se trata de contemplação. Depois vai ser citada a contemplação infusa, que é, na verdade, a contemplação propriamente dita, que é a simplificação, então, dos atos intelectuais e afetivos e é resultado de uma graça especial. A graça comum dada às pessoas não é suficiente. Ela precisa realmente de uma intervenção de Deus que dá esse dom da contemplação para a pessoa. Essa graça se apodera da pessoa e faz receber luzes e afetos que Deus opera com o nosso consentimento. A pessoa nunca é privada do próprio consentimento, ou seja, o livre-arbítrio sempre está presente. Mas o fato é que não podemos alcançá-la pelo próprio esforço, auxiliados pela graça ordinária, mas podemos desejá-la e consentir quando a graça chegar. Santa Teresa também chama, em vez de contemplação infusa, chama de contemplação sobrenatural. Por quê? Porque ela é, na verdade, duplamente sobrenatural. Ou seja, não só porque é sobrenatural como os demais atos sobrenaturais, a gente viu quando estamos em estado de graça, fazemos um ato por amor a Deus, ele é um ato sobrenatural. Mas porque Deus opera nesse momento de um modo muito especial, de um modo diferenciado. Então, por isso ela chama de sobrenatural apenas para dizer que era mais forte a atuação sobrenatural de Deus nesse momento. Também se fala numa contemplação mista, aquela em que se alternam momentos de iniciativa própria e originados pela ação da graça especial. Ou seja, ora eu estou numa meditação afetiva, num recolhimento, e ora estou sob a ação direta de Deus na oração contemplativa. Na verdade, essa contemplação mista, estamos falando do primeiro grau de contemplação infusa, que às vezes é muito rápida, muito breve, são esses momentos, e também às vezes muito sutis, muito tênues, que a pessoa praticamente não chega a perceber. Bom, o estudo da bionitiva
Nós vamos começar o estudo dos dons do Espírito Santo em geral, como eles se sobressaem nessa fase espiritual. Na verdade, é na via unitiva que se sobressaem muito os dons do Espírito Santo. E depois falaremos de uma maneira geral dos dons do Espírito Santo e depois dos dons em particular. Depois falamos a via unitiva passiva ou mística em seu sentido próprio, que se caracteriza pela contemplação infusa. Depois também, nesta fase do curso, vamos falar dos fenômenos extraordinários, que às vezes acompanham a contemplação. Visões, revelações, arrobos, levitações, etc. Todo tipo de fenômenos extraordinários que nessa fase da vida espiritual costumam acontecer. E também alguma coisa sobre a ação do demônio, sobre as falsificações, as obsessões e possessões, que será mais para o final deste curso. Bom, como falamos, o padre Tanqueray vai afirmar a existência de uma via unitiva simples, sem que se receba o dom da contemplação infusa. Isso aqui, na época do padre Tanqueray, é bom que se saiba, havia uma controvérsia, onde alguns teólogos afirmavam que existiria uma santidade na vida cristã sem que houvesse contemplação, que eles chamavam santidade pela via ascética, e a outros que recebiam o dom da contemplação chamavam santidade pela via mística ou extraordinária. O padre Tanqueray se baseava em constatações de fato. Segundo ele, a experiência mostra que há pessoas verdadeiramente fervorosas, unidas habitualmente a Deus, que não gozam de contemplação. E que também isso seria confirmado pelos dons do Espírito Santo, pois alguns são mais próprios para a atividade do que os outros. Dom de fortaleza, dom de conselho, etc., como a gente vai ver na próxima aula. Ou seja, para o padre Tanqueray poderia haver uma santidade sem contemplação. Ele, na verdade, ele não se posiciona claramente, tenta fazer uma conciliação entre as correntes contrárias dessa época. Fica um pouco até confuso o posicionamento dele. Então, outros autores vão contestar essa via de santidade sem a contemplação, vão contestar veementemente. Ou seja, de que só se atinge realmente a unidade com Deus, o matrimônio espiritual, o desposório espiritual, como falaremos nas próximas aulas, através da contemplação infusa, e que só quem atinge o ápice da santidade nessa terra que permite a ela não passar pelo purgatório, como já falamos na aula anterior. O padre Garrigou-Lagrange é um exemplo dessa corrente que baseia realmente com muita propriedade os seus argumentos, tanto que penso que seja muito através dele que essa corrente que diz que sim, a contemplação faz parte do progresso da vida espiritual de todos, deveria fazer parte pelo menos, acabou dominando, prevalecendo. Ele vai dizer assim, em relação a pessoas que não alcançam a contemplação: pode acontecer que almas, até mesmo muito generosas, por falta de certas condições que não dependem da sua vontade, não alcancem a via mística, senão depois de um tempo mais ou menos longo que o comum dos que vivem aqui na Terra. Isso pode provir não somente de um ambiente desfavorável ou de falta de direção espiritual, mas também do temperamento físico. Ou seja, ele diz que há essa possibilidade realmente de que pessoas não alcancem a contemplação e que isso não depende às vezes da vontade dele, mas de outras condições desfavoráveis, até mesmo às vezes uma educação defeituosa, alguma coisa de temperamento, etc. Eu falo temperamento físico, Então ele entende que há algum obstáculo, alguma condição não preenchida que impede receber o dom da contemplação. Não que Deus não queira. Segundo ele, a contemplação faz parte do desenvolvimento normal da vida cristã, e o que eu acredito totalmente, porque depois de ter estudado o livro dele bastante, lido com bastante calma, me convenci de que ele de fato tem razão. É o que inevitavelmente nos leva a concluir também o estudo de Santo Tomás, de São João da Cruz, de Santa Teresa de Ávila, de São Francisco de Sales. Obviamente todos esses doutores santos, e que sempre falam da contemplação não como algo extraordinário, mas como algo que faz parte, embora também se saiba que eles mesmos, São João da Cruz, fala que nem todos alcançam, e a própria Santa Teresa também toca nesse assunto. Além disso, para o padre Garrigou,
a contemplação é condição necessária para alcançar a santidade desejada por Deus, como já falamos. Não existe para ele o ápice da santidade na terra sem a contemplação. O padre Garrigou nos leva a concluir que os teólogos que defendem a segunda via da santidade sem contemplação, só pela via ascética, são os que não tiveram a experiência contemplativa. É o que se deduz do livro dele, quando ele não fala isso com todas as letras, mas deixa entrever que este é o seu pensamento. Lembremos que quando São João da Cruz fala da noite dos sentidos, da segunda conversão, diz que são muitos os que passam por ela, pela segunda conversão. Por outro lado, o próprio São João da Cruz fala que são poucos os que passam pela terceira conversão, que conduz a alma à contemplação profunda e à união mística. Então, o próprio São João da Cruz diz, olha, tem pessoas que chegam até aqui e são raros que chegam ao máximo. A gente não sabe bem porque a graça é mais eficaz ou até mais eficiente em algumas pessoas que em outras. É um mistério da graça de Deus, mas isso é fato. A verdade é que muitas pessoas não chegam nem a passar nem pela segunda conversão também. E se salvam, mas com bastante dificuldade. Então, em resumo, a via unitiva é essa, que resume tudo. A frase de Jesus na oração sacerdotal, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em vós. Que nós estejamos em Deus e Deus em nós, nesse dom mútuo. Isso é a via unitiva, a unidade plena com Deus que se alcança através da contemplação. Agradecemos a atenção de todos, muito obrigado pela atenção. Salve Maria, nossa Mãe.